Boa noite, bem-vindos a mais uma reunião da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia Regional DF. Sou a doutora Natasha Ferraroni. Hoje nós vamos apresentar uma aula que vai ser Reação Diversa a Medicamentos, pela doutora Cláudia Valente e moderada pela doutora Mariana Miziara. Vou começar agradecendo aqui aos nossos patrocinadores. Oi. São nossos patrocinadores. São patrocinadores ouro, o Laboratório Takeda, o patrocinador prata, o Laboratório Saúde e Vida. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. Nossa professora, doutora Cláudia Valente, será moderada pela doutora Mariana Miziara. Vou passar a palavra para a doutora Mariana Miziara. Então, boa noite a todos, né? Vamos dar seguimento às aulas científicas desse biênio da ASBAI-DF. A doutora Cláudia vai apresentar reações cutâneas graves a medicamentos, vai falar com muita expertise, porque a doutora Cláudia, além de ser coordenadora do Serviço de Alergia e Imunologia do HCB, é ela que cuida do ambulatório de reações, ela é coordenadora do Departamento Científico de Imunização da ASBAI, é membro do Conselho Fiscal da ASBAI-DF, e ao longo da aula, vocês podem ir mandando as perguntas no chat, que no final eu vou as dirigir para a doutora Cláudia. Agradecer muito o convite da doutora Natasha, de toda a diretoria da ASBAI-DF, e eu espero contribuir com essa discussão hoje sobre reações cutâneas graves a medicamentos para vocês. Então, não existe nenhuma declaração, nenhum conflito de interesse quanto a essa aula. Então, agora ficou pequeno para ler? Não? Posso ir? Tá. Pode ir. Então, como na introdução, eu queria colocar para vocês, assim, a prevalência de reações adversas a drogas, ela tem uma estimativa, é um pouco difícil da gente ter um número exato, mas existe uma estimativa de aproximadamente 3 a 6% das admissões hospitalares em que ocorram alguma reação a medicamento, né? Sendo que 10 a 15% desses pacientes são hospitalizados e tem um aumento da mortalidade. E aproximadamente 8% das crianças hospitalizadas, esse é um dado também da literatura, apresentam uma reação cutânea grave a medicamento. A minoria das reações, elas são confirmadas, né, após a avaliação do alergista e imunologista. Então, o nosso papel está em que as pessoas referenciem os pacientes e a gente faça todo o workup de avaliação dessa reação para que esse paciente possa ter um real quadro de que se ele deve evitar esse medicamento ou se é seguro que ele volte a usar esse medicamento. Outro dado estatístico é que 5 a 10% da população que tem história de medicação, depois que passa, né, pelo alergista, somente esse número vai se confirmar. Então, 90% quando a gente fala a respeito, por exemplo, de alergia à penicilina, esses pacientes vão ter esse rótulo retirado, então eles podem usar esse medicamento. Então, daí vem o papel da nossa especialidade, né? Então, a adequada abordagem permite um menor tempo de internação e menor resistência bacteriana pelo uso de antibióticos, né, de mais amplo espectro. Por isso, a importância da avaliação do alergista. E aí eu coloco aqui para vocês, que eu gosto muito quando eu falo para os residentes, esse guideline de 2014, né, do EAC, que é uma coisa muito geral sobre reação ao medicamento, mas vale a pena a gente começar a estudar por aí. E o nosso assunto de hoje, então, a gente volta para as reações de gel e cumbis, então a reação tipo 1, levando a urticária e anafilaxia, a reação tipo 2, né, mediada por célula, a reação tipo 3, mediada por imunocomplexo, e a nossa discussão hoje
serão de reações tipo 4, que são classificadas em 4A, 4B, 4C e 4D, e essas, então, são reações tardias, mediadas pelo linfócito, e são essas reações que a gente vai ver hoje aqui na nossa discussão, né? Falando um pouquinho de uma parte mais insólita, que são os mecanismos pelos quais se dão as reações, né? Vamos dizer, vários conceitos em reação a medicamentos caíram com a evolução das pesquisas, né? Então, esses são, hoje, o que a gente tem, os 4 mecanismos básicos de reação a medicamento. Então, assim, no primeiro tipo clássico de reação, então seria, aqui tem o exemplo da penicilina, em que é a droga, né? Geralmente as moléculas dos medicamentos, elas são pequenas, então elas precisam de um apiteno, que é o conceito de apiteno e proapiteno, em que esse medicamento se liga a essa proteína, né, circulante, e aí, através dessa ligação com a proteína, essa droga vai ser apresentada para poder acontecer a reação. E no caso do proapiteno, aqui a gente já tem esse conceito de PI, que é Pharmacological Interaction, do medicamento direto com o receptor. Então, aqui vocês vejam que o medicamento, a droga, ela vai direto na fenda do HLA e interagir com o receptor do linfócito T, levando à reação a medicamento. E esse conceito ele pode ser modificado, por exemplo, aqui em que você tem esse PI concept com uma alteração, né, dessa molécula, em que a droga entra na célula e ela é metabolizada pelo retículo endoplasmático e depois apresentada aqui pela UTCR. E nesse quarto tipo, de que também é um PI concept alterado, ele já não teria que entrar na célula para fazer essa reação. Então, seria um mecanismo mais ágil. Então, seria uma reação que pode acontecer no primeiro contato do medicamento, essa pessoa pode ter essa reação. Então, hoje a gente já sabe muito mais claramente como é que podem acontecer as reações a medicamentos. E eu coloco aqui para vocês algumas fotos ilustrativas, né? Então, aqui que a gente tem as lesões em alvo, né? Aqui uma reação bastante grave com acometimento de mucosa, aqui um caso já de DRESS, que você tem esse eritema e infiltração da pele. Então, são essas lesões que acometem, desmonta a qualidade de vida dos nossos pacientes, que a gente vai conversar um pouco hoje. E, para começar, eu espero que a Maria Clara esteja aqui, que nós fizemos um trabalho, uma revisão dos nossos casos mais graves no Hospital da Criança, e esse caso a gente levou um pôster lá para o Congresso das BAI, e é bastante ilustrativo. Então, uma jovem de 14 anos, uma menina previamente rígida, em que ela começa a ter episódios de convulsão, mas que eram assim, não eram muito frequentes, e conversando com a neurologista super competente, ela falou, eu fiquei em dúvida se eu entrava ou não com medicação, mas como ela veio com uma alteração do eletroencefalograma, ela resolveu iniciar a carbamazepina. Ainda estamos com problema com áudio, né? Alguém está com áudio aberto, eu acho. E aí, após uma semana da medicação, essa paciente começou com um quadro de odinofagia, lesões de pele, febre, e manteve o uso da medicação, mas, de repente, essas lesões bolhosas começaram a se espalhar pelo tronco, membros, e iniciou uma hiperemia conjuntival. Ela procurou atendimento no pronto-socorro pediátrico do HMIB, e aí logo se na época, né, da pandemia, se pensou na possibilidade do Covid, e realmente ela tinha um RT-PCR positivo para a Covid. E se começou corticoide, ceftriaxona, já
fazendo uma hipótese diagnóstica de uma necrose epidérmica tóxica, né? E aí houve uma piora progressiva do quadro e ela foi transferida para a UTI do Hospital da Criança. Foi quando o serviço de dermatologia e de alergia lá do hospital nós somos chamados. E como é que se encontrava essa adolescente? Com estado geral gravíssimos, lesões hipercrômicas difusas, acometimento de quase 100% da superfície corporal, uma conjuntivite bilateral sem secreção purulenta e lesões em mucosa oral. E aí foi-se avaliar, né, como é que ela estava nesse momento. Ela não conseguia se alimentar, ela estava usando morfina SOS porque a dor era intensa, fentanil contínuo, o omeprazol, foi feito pulsoterapia com corticoide, mas as lesões ainda evoluíram, então foi indicado o uso de imunoglobulina endovenosa, né, em 2 dias, e trocado o antibiótico escalonado para cefepime e vancomicina. Além disso, ela estava necessitando fazer curativos em centro cirúrgico, teve necessidade de atendimento de dermatologia, da nossa especialidade e até dos queimados do agarram, porque as pessoas precisavam de ajuda no cuidado das lesões de pele que ela tinha. E aqui aos exames, eu coloquei só para ilustrar, os exames não tinham alterações, então, assim, para sorte dela, esse acometimento de órgãos, ele não aconteceu. E a biópsia de pele veio, né, confirmar, então, uma extensa vesícula epidérmica, né, com conteúdo com baixa celularidade, havia neutrófilos, linfócitos e material fibrinoide, e a conclusão era de uma necrose tóxica epidérmica mesmo. E aí foi necessário o parecer da oftalmologia, essa paciente, no momento, ela estava com uma lesão de córnea, né? E aí foi a prescrição de medicamento e foi feita uma abordagem cirúrgica no hospital de base. E aí, quando nós fomos ver essa paciente, então, a situação era essa, as bolhas, elas brotavam o tempo todo, era um quadro dramático e a mãe desesperada, né? Então, até qualquer acesso era muito difícil, né? Mas como ela tinha, a gente vai ver, um baixo score de gravidade, apesar de todo esse acometimento, na hora da alta hospitalar, apesar dela estar sem nenhuma unha, todas as unhas dela caíram, e ainda com os lábios em recuperação, ela foi para casa bastante feliz por causa do cuidado que ela teve adequado, e a gente teve sucesso no tratamento dessa moça, né? E aí aqui o trabalho da Maria Clara, que eu falei para vocês, que ela terminou agora a residência, então é um levantamento, né, das reações cutâneas graves a medicamento que a gente teve no hospital de janeiro de 2018 a julho de 2022, e aí só para mostrar para vocês que a classe de medicamento, os anticonvulsivantes são os mais relevantes e os antibióticos beta-lactâmicos. Então, na nossa população pediátrica, mas também a gente teve sulfa, teve AINE, teve outros medicamentos implicados, mas os anticonvulsivantes sendo como uma classe mais implicada nessas reações graves. E agora, mais recente, tem essa outra publicação do Grupo Europeu de Reação a Medicamento, que é muito interessante, em que ele coloca, porque quando a gente fala de reação a medicamento, em mais de 90% a gente tem acometimento cutâneo. Então, seria necessário padronizar. Nessa revisão, eles colocam isso, vamos padronizar as lesões para a gente poder usar a mesma nomenclatura e até pensar no diagnóstico, né? Então, eles começam separando entre as lesões de pele, se são generalizadas ou se são localizadas, né? Então, essa generalizada, ela pode ser do tipo urticário angedema, e se tem o acometimento sistêmico, anafilaxia, e se são lesões de exantema e existe bolha, então a gente já vai ter aqui o eritema fixo com bolhas, né, generalizadas, a síndrome de Steven-Johnson-Nett, a pustulose exantemática aguda, e a DRES, né? E a vasculite também, ele coloca aqui nessa classificação, mas eu vou mostrar para vocês o que a gente considera mais como reação cutânea grave a medicamento.
E aí, se são apenas máculas e pápulas, aí a gente tem o eritema fixo, o eritema flexural, que pode acontecer, as reações fotoalérgicas e até uma reação pela injeção de um medicamento, ele considera como uma reação cutânea. Então, esse quadro a gente consegue se localizar para poder partir para o raciocínio diagnóstico. E uma coisa também que é bastante importante é o tempo de latência entre o uso de medicamento e o desenvolvimento das lesões. Então, a gente tem nas reações IgE mediadas, urticária, angedema, anafilaxia, classicamente, então, 1 hora de tempo, de intervalo entre o uso da medicação e o início das lesões. Na síndrome de Stevens-Johnson-Net, a gente tem esse tempo variando entre 4 a 28 dias, e na pustulose exantemática aguda, de 1 a 12 dias, ela é mais imediata, né? Nas vasculites, um tempo mais tardio, de 7 a 21 dias. Na DRES, ou na chamada síndrome de hipersensibilidade induzida por droga, de 2 a 8 semanas, né? E no exantema flexural intertriginoso, mais de 7 dias, no exantema maculopapular, de 4 a 14 dias, lembrando que essa é a manifestação cutânea mais frequente que a gente vai ter, é um exantema maculopapular, e o eritema fixo, a droga, de 30 minutos a 8 horas. Um conceito que eu queria deixar aqui, gente, é que todo paciente ele precisa ser reavaliado. Então, esse exantema maculopapular que se apresenta inicialmente, ele pode evoluir tanto para DRES quanto uma síndrome de Stevens-Johnson. Então, é preciso que o paciente seja avaliado e acompanhado, porque essa evolução dessa reação, ela pode se dar de uma forma grave, né? Então, colocando aqui para vocês os quadros que a gente considera mais graves, aqui o exantema maculopapular, que é um quadro mais leve, a DRES, em que você tem essa infiltração, esse eritema que vocês estão vendo aqui, a síndrome de Stevens-Johnson, em que você já tem um acometimento de mucosas, e o espectro mais grave, né, desse quadro, que a gente hoje sabe que síndrome de Stevens-Johnson e a NET, elas são um espectro de uma mesma doença, então é a mesma fisiopatologia, então aqui o quadro mais grave, para apresentar para vocês a importância da gente ver isso, né? Então, eu coloquei aqui para vocês o quadro de urticária, né? Isso são ilustrações dessa revisão do EAC, né? Aqui um quadro da síndrome de Stevens-Johnson, e aqui a erupção fixa droga bolhosa, em que você vê que você tem esse quadro, mas ele não tem acometimento sistêmico. Então, aqui você diferencia da Stevens-Johnson-Net, porque não há o acometimento sistêmico. E seguindo, a gente tem a pustulose exantemática aguda, em que você tem uma base eritematosa e as pústulas estéreis. Aqui um quadro de vasculite, e aqui, novamente, a síndrome de hipersensibilidade à droga, ou DRES, em que você tem esse intenso eritema e infiltração. Aqui exemplificando, né, o exantema intertriginoso e simétrico, que é a SDRIF, né, esse acrônimo simétrico à droga, então você tem nas regiões flexurais e de forma simétrica, mas não é um quadro grave, ele tem uma evolução benigna. O exantema maculopapular, como eu falei para vocês, que é o quadro mais frequente, e aqui uma reação local à injeção que não tem nenhuma gravidade. E aí, como é que a gente pensa nesse trabalho aqui da Clínicas da América do Norte, de 2015, ele coloca algumas dicas para a gente pensar quando a gente tem que se preocupar que essa reação vai ser uma reação grave. Então, se o paciente tem febre, se ele tem edema facial, a presença de linfodenomegalia, lesões pustulosas ou bolhosas, o descolamento da pele, que é o famoso sinal de Mikulski, o acometimento de mucosas, sintomas sistêmicos e alterações laboratoriais, como eosinofilia, linfócitos atípicos, provas hepáticas alteradas e alterações renais. Então, com essas alterações, a gente precisa estar atento que esse paciente pode não evoluir muito bem.
E aí eu fiz aqui a tradução, então, numa suspeita de uma reação cutânea, então a gente vai procurar sinais de gravidade. Se não tem sinais de gravidade, vai ser o exantema maculopapular, que agora, nesse último guideline, ele tentou unificar o termo, ao invés de exantema morbiliforme, maculopapular, ficou como exantema maculopapular o termo mais utilizado. Ou, quando a gente tem a presença de urtica, a urticária. E aí, se você tem sinal de gravidade, com envolvimento de mucosa, destacamento da pele e febre, então, você tem aqui o espectro, síndrome de Stevens-Johnson e NET. Se você tem febre, edema de face, envolvimento sistêmico e alterações laboratoriais, aí a gente vai ter o quadro de DRESS ou da síndrome de hipersensibilidade à droga, que são sinônimos. A gente deixa aqui esses dois acrônimos, porque você vê que, primeiro, quando surgiu esse termo, era drug rash, hoje a gente já usa como drug reaction, porque, às vezes, você pode não ter o rash e ser um quadro de DRESS, né, de síndrome de hipersensibilidade ao medicamento. Então, esses acrônimos que são cunhados lá desde os anos 70, a gente tem que ter cuidado, porque o conhecimento com as reações ele vai aumentando, né? E no caso da pega, a febre, as pústulas, é um quadro mais leve, mas ele já é classificado ainda como dentro das reações cutâneas mais graves. E aí eu fiz aqui um desenho que a gente deveria tentar colocar nos nossos prontuários quando nós fôssemos chamados para avaliar uma reação cutânea a medicamento. Então, a gente tem que pensar no tempo da exposição e enumerar os medicamentos. Quando a gente é chamado numa UTI para um paciente internado, ele está usando inúmeros medicamentos. Nós vimos isso em vários pacientes com COVID, com internação de 3, 4 meses, e aí você vai pensar qual é o medicamento envolvido. No geral, é o medicamento que foi por último introduzido antes do início dos sintomas. Mas, então, é bom a gente enumerar os medicamentos e ir colocando as datas e a gente vai demarcando, né? Então, a gente pode desenhar, por exemplo, uma linha pontilhada num medicamento que seja de uso contínuo, né? Então, esse medicamento é de uso regular. Uma linha de uma outra forma para a gente dizer que é um medicamento que ele usou em alguns dias, não usou de forma regular. E aí um outro medicamento que começou o início lá mais para frente. E uma outra droga que foi usada só pontualmente. E aí a gente ressalta, então aqui usou uma vez, né? E aí a gente ressalta aqui quando foi que começou, que as lesões de pele surgiram. E aí a gente consegue raciocinar qual seria o medicamento mais envolvido, até porque, dependendo do tipo de reação, a gente pode pensar numa classe ou outra de reação ao medicamento. Então, eu sugiro que a gente pratique essa linha do tempo do uso dos medicamentos para que a gente consiga raciocinar. A equipe da enfermaria do HCB está todo mundo craque nisso, porque quando a gente é chamado com o paciente com meses de internação, só assim que a gente consegue raciocinar. E mostrando aqui, não precisam ficar assustados, mas só para mostrar a fisiopatologia, né? Então, aqui a gente tem, no caso da pega, a gente tem aquela pústula e o infiltrado inflamatório característico. Aqui na DRESS, em que a gente vai ter citocinas do perfil tipo 2, e aqui no Stevens-Johnson, em que a gente vai ter o linfócito T citotóxico atuando. E aí eu coloquei aqui a tradução para vocês, relacionando a clínica e a imunopatologia, então, e colocando também a mortalidade, né? Então, quando a gente tem o linfócito T efetor, aqui no caso da pega, a gente tem o linfócito TH17, essas são as citocinas envolvidas, e a gente tem pústulas estéreis, com aquele quadro que eu já falei, base eritematosa, uma distribuição flexural, febre e leucocitose, né? Aqui, no caso da DRESS, a gente tem uma mortalidade que hoje a gente sabe que é menor do que 10%, então tem um padrão de citocina TH1 e TH2,
e aí as citocinas vão ter os linfócitos, né, efetores TH1 e TH2, e as citocinas interleucina 4, 5, 13, mas também interferon gama e TNF-alfa. Aí, no caso da biópsia, a gente vai ter uma infiltração eosinofílica e linfocítica. O rash, ele acomete mais de 50% da superfície corporal, e aquelas características que eu já falei, e o tempo de latência. E aqui, no caso da Steven Johnson NET, você tem o linfócito T CD8 citotóxico, que vai ser o atuante, e a gente sabe que a granzima vai ser o principal mediador dessa lesão, que a gente vai ter morte celular, né? Então, você vai ter morte celular mediada pelo linfócito T, vai ter envolvimento de mucosas muito precocemente, mais do que 2 mucosas, né? Acima 2 ou mais mucosas acometidas, o sinal de Nikoski e o tempo de 4 a 28 dias para surgir esse acometimento. E uma novidade que, assim, hoje a genética está infiltrada, né, em todas as doenças, e a gente pode pensar num diagnóstico mais exato e num fator de risco do paciente de desenvolver uma doença grave. Limpa aqui, ó, no pano de prato. Não limpa na sua roupa, não. Alguém está com o áudio aberto, gente. Então, a gente tem que pensar, assim, o mais clássico que a gente tem é a hipersensibilidade ligada ao abacavi, que a gente sabe que o HLA-B 5701, você pode fazer até o teste de screening antes de começar o tratamento do HIV, ele tem um valor preditivo negativo de 100%, mas o problema dos testes do HLA é que eles têm um valor preditivo positivo não muito alto, aproximadamente 55%, a gente vai ver no próximo slide isso. Então, a prevalência no primeiro mundo desse HLA, no Brasil a gente não tem esse dado, é de aproximadamente 4 a 10% da população geral. Então, seriam necessários 13 pacientes serem testados para a gente encontrar um indivíduo que tivesse maior risco de hipersensibilidade ao abacavi. E outras associações, como o HLA-B 5801, no halopurinol, podendo levar a DRES, né? O risco do HLA para reação para dapsona e da carbamazepina, que a gente poderia desenvolver também o DRES, e com esse risco desse HLA 1502, um na Ásia e o outro na Europa. A gente sabe que esses HLAs, eles têm diferentes manifestações nos diferentes grupos étnicos por todo o mundo. Então, a gente não pode colocar isso como um fator de risco mundial. Aí aqui eu coloco para vocês, representando essa imunogenômica, aqui a gente tem um grupo, gente, de 100 pacientes, tá? Esses pacientes em roxo, então, representariam dos 100, quantos pacientes são portadores, né, aqui nos pacientes portadores do HLA, 55% deles, né, que tem esse HLA, eles poderiam desenvolver a reação ao medicamento. Então, a gente tem aqui o restante dos 45%, eles têm o HLA, mas não vão desenvolver a reação ao medicamento. Então, por isso que eu falei que o teste diagnóstico, o valor preditivo positivo dele não é muito bom. E aí você vê aqui, por exemplo, nas pessoas que são portadores desse HLA A3201, no risco de desenvolver DRES pela vancomicina. Das pessoas que são portadoras desse HLA, 20% delas vão desenvolver. Então, o teste é um teste caro, que a gente tem que pensar no benefício para ser utilizado. E no caso do halopurinol, com HLA-B 5801, somente 3%, né, dessas 100 pessoas, então, 3 delas teriam um maior risco de desenvolver a reação ao medicamento. Então, a gente tem que pensar como é que a gente vai usar a imunogenômica aqui no caso. E eu coloquei aqui, se alguém quiser guardar, né, os HLAs de risco para as determinadas reações cutâneas graves a medicamento. Então, já estão listados aqui, no caso do abacavi, da neviparina, do halopurinol, da carbamazepina, da fenitoína, da dapsona, sulfonamidas. Então, a gente pode
pesquisar, e nos pacientes, vamos dizer, que tivesse condição, ou dependendo do local em que ele tivesse, poderia ser feita essa pesquisa para se usar com o menor risco de que ele desenvolva uma doença tão debilitante como uma reação cutânea grave a medicamento. E aí, falando um pouquinho agora de cada uma especificamente, a pustulose exantemática aguda, então, aquele quadro das pústulas estéreis na pele eritematosa, o início em flexuras, e ela rapidamente se espalha. Pode haver o envolvimento de mucosas, então vocês estão vendo aqui que esse overlap das reações, ele é muito grande, então não é porque tem acometimento de mucosa que a gente está falando de Stevens-Johnson, NET, né? Ele é uma reação que ela evolui de forma espontânea em 2 semanas, geralmente ela é leve, então a característica é a febre, a leucocitose com a neutrofilia, e pode haver também uma hipocalcemia. E falando agora das mais graves, né, a síndrome de Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica, esse também foi um quadro muito grave que a gente teve, em que quando a gente foi examinar, a pele do paciente já ia se destacando, e infelizmente essa criança não resistiu, porque ela tinha muitas comorbidades. A gente não conseguiu nem sequer fazer algum tipo de atendimento a ela. Então, voltando aqui naquele conceito que Stevens-Johnson NET são um espectro da mesma doença, e a variação da extensão é que vai fazer, né, da necrose epidérmica e do descolamento, é que vai fazer essa reação, essa diferença eu mostro no próximo slide. Então, sempre lembra que eu coloquei no início do quadro que a nossa paciente falava que ela teve uma dor de garganta, uma febre, por isso que ficou aquela dúvida, né, da questão do quadro respiratório, mas rapidamente evolui para um exantema macular e depois já começa o descolamento da pele e uma mucosite erosiva. E um eritema muito doloroso em palmas e solas. A dor é impressionante, então é preciso uma analgesia e um cuidado intensivo. E aí a gente tem essa regra, né? Lembra que eu falei do exantema maculopapular? A Stevens-Johnson, esse descolamento seria menor do que 10%, é uma gravidade moderada e a distribuição é generalizada. Existe um overlap quando você tem uma variação entre 10% a 30% desse descolamento, e aí ela já é mais grave, e no caso da NET, você tem um acometimento acima de 30%, e aí ela é bastante grave. Foram desenvolvidos alguns scores, tanto de diagnóstico quanto de gravidade, e no caso da síndrome de Stevens-Johnson do espectro, né, e síndrome de Stevens-Johnson NET, a gente usa esse score, que é um score de gravidade, que originalmente foi construído para NET, que o termo fica em inglês, então era um score da NET. E aí, como é que esse paciente pontua? Ele pontua com a idade, com o acometimento cutâneo, se é acima de 10% da superfície cutânea já no primeiro dia, se ele tem alguma malignidade, a frequência cardíaca, o nível de ureia, a glicemia desse paciente e a presença da acidose, se o bicarbonato está baixo. Então, se você tem uma variação de 0 a 1 até 5 a 7, você tem a variação do risco a mortalidade desse paciente provável, ele varia entre 3% a 90%. No caso da nossa paciente, ela não tinha o acometimento, os exames eles estavam todos normais, então, ela, impressionantemente, ela teve uma boa evolução. Na hora da alta, nós dissemos que ela era 1 em 1 milhão, e ela teve alta muito bem, porque ela não tinha outras alterações, ela não tinha nenhuma doença maligna, e era uma menina de 14 anos de idade. Então, a gente tem aqui uma incidência prevista, que a gente sabe que pode ser maior, né? E aí, alguma desregulação do sistema imune, no caso do HIV, uma doença autoimune, como no caso do lúpus, coloca esse paciente em maior probabilidade, porque aí a gente pode ter uma interferência lá nos linfócitos, você com a presença da infecção ou da doença autoimune, levando a uma resposta imune exacerbada.
Como eu já disse, os linfócitos T de CD8 específicos para a droga e as células NK vão fazer a apoptose do queratinócito, e os mediadores mais envolvidos, então, faz ligante, perforina, granzima, mas a granulizima é o mediador mais envolvido na destruição dessas células, né? E aí a medicação fica como um principal fator causal, porque às vezes um quadro viral pode levar também a esse quadro sem ter como causa o medicamento. E aí, na histologia, quando a gente fizer a biópsia, você vai ter necrose de queratinócitos, um infiltrado inflamatório linfohistiocytíco perivascular, isso vai ser uma característica para confirmação dessa reação. As drogas mais implicadas são os antibióticos, os anticonvulsivantes, o halopurinol, mas também os AINES, todos esses envolvidos na etiologia de Stevens-Johnson e NET. E o tratamento, então, como eu falei, no caso daquela paciente, esse é um paciente que funciona como um grande queimado, ele tem que estar dentro de uma unidade de terapia intensiva. A principal meta do tratamento é suspender o medicamento, gente. Eu posso dizer para vocês que às vezes não é fácil. Nós já fizemos, emite parecer, você fala com os médicos assistentes, e esses pacientes usam, né, uma polifarmácia, e às vezes eles não suspendem o medicamento. Então, a gente tem que ser bem incisivo quanto a isso, né? O tratamento de suporte na questão da volemia, na reposição de eletrólitos, os cuidados com essa pele, você não pode colocar curativos que vão aderir, porque cada vez que você vai retirar, você vai, né, ter o descolamento da pele. A analgesia, o paciente tem muita dor, então ele precisa de analgesia. Lubrificante ocular, o colírio tem que ser utilizado, e aí você usa colírio de lubrificante, colírio de corticoide, colírio de antibiótico. O oftalmologista geralmente vai prescrever todo esse cuidado ocular para que se evite as complicações, né? Proteção gástrica é bastante importante, e como esse paciente vai se alimentar, vocês viram as fotos, é impossível, então esse paciente vai se alimentar através de sonda, ou às vezes até de nutrição parenteral. O corticoide sistêmico, então aí entra, assim, eu posso dizer a vocês que mesmo, né, à luz do que a gente tem na literatura hoje, não existe consenso, mas sempre o corticoide, o que está dito é que o uso inicial nas primeiras 48 horas, existe uma relação com diminuição de taxa de mortalidade, mas o tratamento vai ser um tratamento imunomodulador, que pode ser com a imunoglobulina endovenosa, na dose de 1 miligrama por quilo, né? 1 grama por quilo, por 3 a 5 dias, e o uso da ciclosporina também é citado, 3 miligramas por quilo por 10 dias, né? E a avaliação do paciente, com toda a avaliação e o acompanhamento, que depois eu vou dizer para vocês que esses pacientes, eles vão ficar na nossa especialidade para a gente acompanhar, porque eles podem desenvolver doenças autoimunes, e o acompanhamento de segmento é bastante importante. Eu vou falar agora sobre a DRES, então, como eu já falei para vocês, o acrônimo é de Drug Reaction com eosinofilia e sintomas sistêmicos, ou então Drug-Induced, a síndrome de hipersensibilidade induzida por medicamento. O período de latência é maior, de 2 a 6, 2 a 8 semanas, mas a gente vai ver aqui que existe já o relato de uma DRES de início mais precoce. Existe também os pródromos. A linfodenomegalia está presente em 75% dos casos, ela vai ser cervical, axilar e inguinal. Primeiro, você começa com o exantema, como eu falei, maculopapular, em face, tronco e raiz do membro, e depois ele se espalha, o exantema se generaliza para mais do que 50%, o acometimento de mais de 50% da superfície corporal é um dado importante para o diagnóstico de DRES, né? As lesões são infiltradas, a eritrodermia, e depois também pode haver descamação. Então, você vê que em alguns casos não tem esse desenho das lesões, né? Eles podem se misturar. Esse edema de face, eu acabei não colocando, mas a gente recebeu um paciente no ambulatório de alta da enfermaria, e a mãe tinha uma foto, e quando ele teve a reação em que o rosto dele estava enorme, e ele ali na nossa frente, ele era completamente diferente. Então, esse edema de face é muito marcado.
periorbitária e de pavilhões auriculares. Pode haver queilite e algumas lesões de mucosa oral, sem estar aqui a gente falando das lesões bolhosas, né? A adenomegalia, como eu falei, em pelo menos 2 locais, o envolvimento sistêmico de fígado, rins, pulmões e corações pode acontecer, artralgia e mialgia pode ser importante, e existe essa associação da reativação, então tem essa teoria de que a reativação do herpes vírus 6, e também pode ser o herpes vírus 7, o EBV, o citomegalovírus, que a gente sabe que os vírus, quando eles se reativam, eles vão fazer uma alteração do sistema imune e podem levar ao desencadeamento dessa reação cutânea a medicamento grave, né? A biópsia de pele tem um infiltrado linfocitário, envolvimento perivascular, e pode haver eosinófilos ou não. E o diagnóstico diferencial pode ser até com linfoma por causa da infiltração da pele. A taxa de mortalidade, antes ela era descrita como 10%, mas os dados mais atuais falam em torno de 3,8% até 2%. E essa morte desse paciente vai se dar muito maior número de casos pelo acometimento hepático, por hepatite fulminante e necrose hepática. Então, as alterações laboratoriais que a gente pode ter é a leucocitose, mas inicialmente você pode ter leucopenia com linfopenia, linfócitos atípicos, trombocitopenia, anemia. A eosinofilia, olha só esse dado, lembra do acrônimo, o E de eosinófilo, mas ela pode não estar presente. Então, a eosinofilia está presente em 60% a 70% dos casos, né? E ela pode acontecer, ela pode ser um pouco mais tardia, então o paciente tem que ser reavaliado e os exames têm que ser colhidos com uma certa frequência. Acima de 90%, como eu disse, né, tem o acometimento de mais de um órgão e o fígado é o órgão mais acometido. O acometimento hepático ele pode ser desde uma hepatite assintomática, nos casos mais leves, mas pode haver icterícia e hepatomegalia. As provas as transaminases, elas têm um aumento em torno de 2 vezes, e a fosfatase alcalina em 1,5 vez. Então, aqui a gente tem um quadro mais leve, porque nos quadros mais graves esse aumento passa de 5 vezes, então é bem maior. E em 30% dos casos você pode ter comprometimento renal com aumento de ureia e creatinina, então a avaliação do paciente é bastante extensa. Eu coloquei aqui para a gente pensar como uma rotina, né, de exames que a gente deve fazer. Então, a avaliação do hemograma, as provas de atividade inflamatória, a função hepática, a função renal, marcadores do músculo cardíaco, anticorpos nucleares, as sorologias de hepatite A, B e C, aí entra para fechar o diagnóstico diferencial. Se esse paciente tem um quadro de base, né, de acometimento hepático, ou se é pelo medicamento. A sorologia do herpes vírus 6, 7, EBV e citomegalovírus, a biópsia cutânea ou raio-x de tórax e até o eletrocardiograma fazem parte da avaliação desse paciente. Aqui a gente tem, existem alguns scores de diagnóstico, existe um score do grupo japonês e um score do grupo europeu. O que a gente usa mais é o score do grupo europeu, em que você vai ter a avaliação dos seus resultados de exame, do acometimento sistêmico e não. E aí, se tiver mais do que 3 critérios, você vai ter o diagnóstico de DRES. E aí, se o score, ele pode ter um caso excluído, um caso possível, um caso provável e um caso definitivo, né? Então, aqui a gente vai ter, com a avaliação dos exames, eu sugiro que vocês tenham isso salvo para utilizar e poder avaliar os casos quando vocês forem chamados para algum parecer, né? E aí que eu falei para vocês, como a gente já sabe hoje que esses pacientes podem desenvolver autoimunidade, então a autoimunidade mais frequente são alterações endócrinas, dentre elas a tireoidite, a pancreatite e até um diabetes mellitus do tipo 1. Então, esse paciente deve ser avaliado com exames a cada 3 a 6 meses e um segmento de, no mínimo, 2 anos. Então, não é porque aquele quadro se resolveu que ele não é mais para ser acompanhado pelo especialista de alergia e imunologia. Esse paciente tem que ser avaliado e com realização de exames
frequentes. E falando um pouco sobre os testes diagnósticos, quais são os testes diagnósticos possíveis? Nas reações graves, que é o que a gente está discutindo hoje, o teste de provocação ele está totalmente excluído, a gente não pode realizar. Então, no caso da DRES, o teste mais utilizado, que teria significado para o diagnóstico, seria o teste de contato. E aí ele deve ser realizado de 4 a 6 semanas após a reação. Na concentração, geralmente o PET teste, a concentração do medicamento se dá entre 10% a 30%, existe literatura disponível para a gente procurar, e com a leitura padrão de 48 a 96 horas, né? A positividade na DRES é a maior, é a melhor, é acima de 50% a gente pode ter um PET teste positivo numa reação a medicamento característico, né, pela DRES. Na Steven Johnson e na NET é menor essa positividade. O teste intradérmico, ele algumas fontes falam que é possível, mas na realidade a gente usa mais o PET teste mesmo. E testes laboratoriais que a gente poderia utilizar seriam o teste de pesquisa, o teste de transformação de linfócito, em que você vai usar PBMC, você vai usar a droga ali e vai haver uma ativação das células pela presença da droga naquele meio, naquelas células. E teria uma sensibilidade bem maior e especificidade, mas ela não está alcançável para a nossa prática clínica, né? E lembrando que a gente tem um questionário de reação à droga, que é elaborado pelo grupo europeu, que ajuda bastante a gente não esquecer as perguntas que a gente deve fazer para a gente poder raciocinar no final qual é o mecanismo fisiopatológico envolvido e quais são os exames mais relevantes para o diagnóstico. Eu coloquei aqui as drogas mais implicadas na DRES, as fontes variam muito, mas com certeza os anticonvulsivantes aromáticos são os mais envolvidos, os antibióticos, a vancomicina tem um papel grande, né? Os antivirais, o alopurinol, os AINES e até os medicamentos utilizados na tuberculose, eles podem estar envolvidos no desenvolvimento da DRES. E essa publicação é uma publicação super assim, recente da WAO, que eu sugiro que vocês acessem e salvem, e aí ele coloca como novidade um algoritmo em que você teria 4 cenários de DRES. Então, aqui vai depender se é um quadro mais severo ou se é um quadro menos severo. Se for um quadro menos severo, você pode, às vezes, só usar corticoide tópico, fazer o cuidado, se o paciente estiver prurido, usar o antihistamínico, mas aí se é um quadro mais grave, então aí você já vai precisar lançar a mão do corticoide, né, para você fazer uma imunomodulação, e se não tiver resposta, usar a ciclosporina ou a imunoglobulina na dose de 2 gramas por quilo, né, no período de 5 dias. E aí, se você tiver comprovação da ativação do herpes vírus, também está indicado você usar o antiviral. Então, eu achei muito legal, aqui tem colocando como base as provas, a análise laboratorial dos pacientes, então, seriam 4 cenários no tratamento da DRES. Isso é uma publicação que saiu agora da WAO. E aí, assim, já chegando perto do final, falar para vocês que, em termos de medicina de precisão, a gente precisa evoluir. Os testes diagnósticos nas reações adversas a medicamento, nas reações de hipersensibilidade, a gente carece muito de testes com valores preditivos positivos bastante significantes. Então, assim, a gente deve investir na genética, fazer a aplicação do questionário para a gente ter um diagnóstico precoce, né, para a gente estabelecer a causa, poder fazer um tratamento focado, né, uma terapia-alvo para essas reações a medicamento e poder melhorar o prognóstico dos nossos pacientes, né? Então, como mensagens finais, eu queria colocar que a prioridade em pesquisa é entender melhor a genética e a base imunológica dessas reações, né? Podendo pensar em terapias-alvos. O especialista em alergia e imunologia deve ser chamado. Se minha amiga Fernanda estiver aqui, ela pode dar o depoimento em que, às vezes, a gente sabe do caso, o paciente evolui mal,
O dermatologista é chamado e o especialista em alergia imuno não é chamado. O uso do questionário adequado, a história clínica, hoje o uso das fotos, o celular da mãe é tudo, mesmo com o vidro rachado, aquela foto é muito útil para a gente. Revisão do prontuário não é fácil. E quando a gente avaliar um racha, quando alguém pedir para você avaliar, isso aqui é uma alergia. Alergia é o quê? Pensa em reação ao medicamento, por favor. Elas são imprevisíveis e muito heterogêneas, né? Nós devemos, a partir do momento que a gente chegar a uma conclusão, elaborar um relatório claro de que esse paciente não deve usar o medicamento. No exterior existe isso, a pulseira de identificação de sensibilidade a algum medicamento. E o diagnóstico precoce, a retirada da droga e o tratamento adequado pode determinar a sobrevida desse paciente. Então, a gente precisa pensar e debruçar no estudo dessas reações graves, e aqui a nossa equipe tão querida do Hospital da Criança, né, eu tinha que colocar aqui, e muito obrigado pela atenção, gente. Excelente aula, doutora Cláudia, completíssima, super atualizada, Eu muito falei importante. demais, não? Não, não tem como falar pouco, né, nesse tema, mas pontos importantíssimos, né? Então, para nós, alergistas, sempre frisar a linha do tempo, a gente que passa a enfermaria é tão importante. O HLA agora espero que nos auxilie, né, num futuro meio próximo. Lembrar sempre da abordagem multidisciplinar, como foi falada, né, desses pacientes vão estar na UTI, lembrar do oftalmo, lembrar da proteção gástrica, e como foi falado também, lembrar do segmento desse paciente pelo alergista, mesmo nos casos graves, com teste de provocação, né, excluído, lembrar dos testes diagnósticos e do segmento posterior. O chat está cheio de elogios, aqui muita gente mandando, agradecendo a aula. Aula maravilhosa, aula impecável, excelente aula. Deixa eu ver se tem perguntas. E eu vou fazendo um questionamento para a senhora que tem tanta maestria nesse tema. No Brasil, a gente tem uma dificuldade, né, de estimar a prevalência dessas reações. Na sua prática, doutora, tem visto um aumento e tem visto as reações mais graves atualmente? Sim, a gente sabe que o número de moléculas já isoladas e o número de medicamentos utilizados cresceu muito, então a gente tem visto muito mais mesmo. A gente tentou, nesse levantamento da Maria Clara, a gente queria colocar como uma sinalização no prontuário eletrônico os pacientes que têm reação, para a gente fazer um levantamento de prevalência. Eu acho que essa é uma proposta de trabalho a longo prazo, né? Porque a gente tem muito mais dado internacional do que dado do Brasil, né? Sim, sim. Mas, assim, com essa polifarmácia, a gente vê muito, com o Covid, a gente viu muito, né? Tendo a atuação do vírus aí como um cofator, então, um aumento bastante acentuado das reações a medicamentos graves, né? Certo. Bom, a primeira dúvida aqui da Camila, ela elogiou a aula e perguntou se o corticoide oral atrapalharia o resultado da biópsia. Na primeira consulta inicial, já devemos entrar com corticoide imediato pela possibilidade de agravamento ou precisamos encaminhar para a biópsia primeiro? Não, quando houver indicação é para começar imediatamente o tratamento, né? Eu não sei se eu deixei claro ali nos slides da DRES que quando o paciente tiver alta, até por essa relação que a gente sabe com a autoimunidade, o uso do corticoide ele vai ficar ainda ali por um período de pelo menos 1 mês, 4 semanas, e depois a gente vai diminuindo devagar. Não é porque o paciente teve a resolução que você vai suspender o uso do corticoide. Então, a gente precisa manter, ele vai ter alta com dose de tratamento e o acompanhamento depois, né? A gente vai diminuindo lentamente, porque as lesões ainda podem ficar e haver descamação, várias alterações, né? Oi, Fernanda, fala aí. Estou com a internet muito ruim. A sua aula foi excelente, super atualizada, adorei, amei.
Esse trabalho está bem legal da WO, acho que a gente tem que ver, né? Classificando, ajudando, é isso, né? Como aquele, já que está mais, né, da classificação das reações cutâneas, mas também para ajudar no raciocínio você precisa ter isso em mão, né? Muito bom, excelente. Parabéns, Claudinha. Eu acho que é isso, o desafio é a gente pensar, né? Eu acho que a gente, muito em Pensar. breve, então, eu falo assim, parece muito com uma doença exantemática, então a gente precisa divulgar, porque se você não pensar rápido, às vezes, quando o paciente chega para a gente, é tarde demais, não tem muita coisa para a gente fazer, Isso. né? Então, a gente já está cansado de ver pacientes tratando na clínica como leptospirose, e que só depois que eles pedem um parecer para a gente. Então, pensar sempre que o remédio pode dar qualquer tipo de reação, pensar em remédio. Assim como naquele caso que você me contou da paciente que perdeu a vida, não foi, Fernanda? Que vocês não Essa foram, mesmo. né? Estava sendo tratada. Não, a gente só foi chamado no final. A paciente já estava em insuficiência hepática. Então, assim, é isso. A gente tem que ter isso na nossa rotina, de pensar no remédio, né? Sempre pensar no remédio. E, infelizmente, a reação à droga é com a gente. Não tem jeito. Não dá para a gente fugir, não dá Sim. para a dentista fugir disso, né? É porque tem o pessoal que não gosta e não quer pensar em reação ao medicamento, mas a gente tem que, isso faz parte da nossa prática e está cada vez mais presente. Isso aí não tem como. E ainda bem, e fazer as parcerias, né? Assim, como lá no hospital a gente tem uma parceria muito legal com a Juliana da Dermato, então, assim, quando nós não somos chamados, ela e chama a gente. Chama a gente. Então, isso é essencial. Você já conseguiu modificar isso. Na Garran, a gente ainda não, né? Ah, tá. O paciente com Steven Johnson, com NET, ele vai para dermato, ele vai para os queimados, ele só chega para a gente depois. Nossa. Então, ele sempre chega para a gente depois, para a gente fazer a investigação de qual droga foi, enfim. É complicado. Mas a gente vai mudar isso, é um trabalho de formiguinha, se Deus quiser. Sim, Tá? Sim, com certeza. A Fernanda está aqui elogiando a aula e pedindo, doutora, para comentar um pouquinho sobre a escolha entre imunoglobulina venosa ou ciclosporina. A gente, não, como eu falei, assim, todo mundo quer, né, que tenha batido o martelo, isso é melhor ou não, né? Mas na imunomodulação a gente tem, nos nossos casos, foi usada imunoglobulina endovenosa naquela dose de 2 gramas, e a resposta foi muito boa, mas existe a possibilidade, né, do uso da ciclosporina, sim, mas não tem alguma coisa que vá delinear esse paciente para um medicamento ou outro, né? É mais a disponibilidade do que você tem, né, para usar no seu serviço. Tá certo. E aí, doutora Natasha, está cumprido o dever de casa? Gente, foi fantástico, doutora Cláudia cumpriu aí o que prometeu, realmente a aula foi de excelência e fez aí de uma forma muito didática, clara, né, o que isso ajuda muito, né, quem está entrando na especialidade agora, e o importante é a gente poder impactar, né, o conhecimento, na mudança de conduta, pensando aí no diagnóstico diferencial, né, e casos complexos, né, tem que sempre que chamar o imunologista. Quero agradecer a todos. Tem mais alguma pergunta, doutora Mariana? Não, muitos elogios, as perguntas respondidas já. Ei, doutora Marta, onde é que a senhora estava? Que linda aula, maravilhosa aula, excelente, aprendi muito, né? Fernanda, Eu continuo falando sabe? que a nossa especialidade eu sei que nada sei. Assim, tinha até assistido às aulas da ASBAI, né? Mas eu confesso que essa aula foi maravilhosa, certo? Então, assim, você está Obrigada, meu amor, obrigada. super didática, então, como sempre, maravilhosa.
Parabéns. Obrigada, obrigada. Eu espero que o pessoal tenha um salvo aí, alguns bizuzinhos para usar na prática clínica, né? E que os pacientes sejam melhor atendidos e que a gente seja chamado para responder parecer em todo lugar. Exatamente. Então, vou terminar aqui nossa reunião para a gente encerrar aqui a gravação. Agradeço a todos, foi um prazer encontrá-las. Muito obrigada pela participação. Chegamos a um coro aí de 40 pessoas online ao vivo. Parabéns a todas, foi um sucesso. Galera. Obrigada, boa noite.